Boa tarde, irmãos caríssimos que nos acompanham neste momento através da internet e aqueles que também estão aqui presentes, sobretudo também a nossa comunidade dos noviços, o Angel e a Thaís, que fazem a transmissão, e hoje temos também a Laís participando conosco, uma pessoa de fora que também veio participar aqui conosco desta celebração. Hoje nós realizamos virtualmente o Encontro Vocacional do Carmelo, com uma média de participação entre 35 e 40 jovens. Foi muito bom, graças a Deus. Então, além das intenções que nós já temos para esta celebração, que cada um tem no seu coração neste momento, esta Eucaristia também nós oferecemos por cada um desses vocacionados que participaram deste encontro e que muitos deles também agora estão participando online desta celebração eucarística. Então, meu irmão do grupo vocacional, esta missa também hoje ela é toda especial nas tuas intenções, na intenção do teu discernimento vocacional. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos neste momento o convite que Jesus nos faz à conversão, a nos reconciliarmos com Jesus, a nos reconciliarmos com os irmãos e peçamos a sua misericórdia. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Deus, todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos, colocando neste momento no nosso coração, diante do Senhor, as intenções que trazemos, que queremos agradecer, o que queremos pedir ao Senhor. Também os pedidos, a Thaís já está anotando, depois nós vamos apresentá-los mais explicitamente na hora da oração comunitária, a oração dos fiéis. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de risão o dia inteiro, todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ah
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nos dê saber o Espírito, conhecemos assim a esperança, a qual nos chamou com herança. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes e também aqueles que nos acompanham, sobretudo o grupo dos vocacionados que estão se aproximando para conhecer de perto o Carmelo e que também já estão fazendo o seu processo de discernimento vocacional. As leituras de hoje não poderiam ser mais propícias para o último domingo do mês de agosto, o mês das vocações. Porque é questão vocacional o sentido da vida, o ganhar ou perder a vida, ganhar ou desperdiçar a própria existência na face da terra. Nós sabemos que a vida do ser humano sobre a face da terra
é breve, já desde os Salmos, né? Se dizia que raramente alguém chega aos 80. Hoje em dia alguns conseguem ultrapassar os 100, mas de qualquer maneira isso é muito pouco, a vida é breve demais. Tudo realmente passa, como nos lembrava Santa Teresa de Jesus, nossa mãe no Carmelo, e que as pessoas então muitas vezes trocam a sua existência por coisas passageiras, são enganadas, ao invés de assumir realmente valores duradouros e eternos, assumem coisas descartáveis. Gastam a si mesmo, gastam a própria vida por coisas que não significam quase nada e que não conseguem levar desta vida para a eternidade. Deixaremos para trás, deixaremos esquecidos, né, os nossos títulos, deixaremos as nossas posses, os nossos imóveis, as nossas contas bancárias, tudo isso vai ficar para trás. Não adianta acumular ou então viver para isso. Essa é a questão. Viver para coisas transitórias, para coisas passageiras. Mas a palavra de Deus e a nossa fé e o nosso batismo como fonte de todas as vocações nos lembra que não viemos a este mundo para perder, para desperdiçar a nossa existência, mas nós viemos para realizar um projeto de Deus. Nós viemos para fazer a vontade de Deus. Não foi ao acaso que eu nasci no ano que eu nasci, na data que eu nasci, no lugar que eu nasci. Assim você também. Não foi ao acaso. Mas Deus estava por trás e está por trás da nossa vida. Ele tem uma razão de ser. E nós temos então que descobrir essa razão, que é assumir, a partir da consciência de que somos batizados, somos filhos de Deus, somos membros da Igreja de Deus, nós temos que descobrir esse nosso porquê. Por que o Senhor nos pôs na vida, nos pôs no mundo, neste período histórico em que nós estamos vivendo? E é exatamente isso que o mês de agosto, então, se ocupou, né? O mês das vocações. Essa descoberta e, ao mesmo tempo, um assumir de forma consciente este desejo de Deus. Falar, Senhor, eu também quero aquilo que o Senhor quer para mim. E aí eu perguntaria, meu irmão, minha irmã que nos acompanha agora, você sabe o que Deus quer para você? Você tem essa consciência da tua existência, a razão de ser da tua vida, o sentido da tua vida, o sentido também que dá origem aí e sustenta a tua vocação na igreja e no mundo? Você tem isso? Claro, precisamos descobrir. No mês de agosto, então, essa é a intenção, mas todos os dias da vida. Está sempre se perguntando. Essa consciência que não somos descartáveis, que não estamos à toa aqui nesta vida e que fazemos parte de um grande projeto de Deus Criador e amante da humanidade, Deus amor para com cada uma das suas criaturas, sobretudo as criaturas humanas. Então aí está o contexto da nossa vocação. Na primeira leitura de hoje nós tínhamos um trecho do capítulo 20 do profeta Jeremias, em que Jeremias fala das suas lutas, porque ele sabia que Deus o chamava para ser profeta, mas ele também tinha toda uma série de resistências humanas, ele tinha muito medo, sobretudo medo dos poderosos, que ele sabia que ele ia ser incompreendido, que ele ia ser perseguido, ia ser julgado, ia ser condenado. E realmente aconteceu muito disso com o profeta Jeremias. Porém, ele diz assim, que ele se encontra em uma situação
de medir forças com Deus. E Deus o seduz, Deus o cativa, Deus o conquista por amor. E Deus é mais forte, não adianta resistir. Quando Deus chama, mesmo que a pessoa faça todas as objeções possíveis, mas se é Deus que chama, a pessoa no final se deixa vencer e busca realmente realizar a vontade de Deus. Aí é bonita a expressão de Jeremias: seduziste-me, Senhor, numa luta desigual, mas fostes vós que vencestes, foi tua a vitória. E Jeremias prossegue que depois ainda ele tentou mais uma vez não fazer a vontade de Deus na sua vida, mas dentro dele nasceu como que um fogo abrasador e ele não pôde resistir. E eu diria que nós também temos essas nossas lutas com Deus, essa resistência, e às vezes até decidimos: não vou mais pensar nisso, não quero mais falar, não quero saber, vou levar a vida empurrando com a barriga, como a maioria das pessoas. Não vou me preocupar mais com razão de ser da minha vida, muito menos em diálogo com Deus para saber o que Deus espera de mim. Só que se a pessoa verdadeiramente tem uma experiência de Deus, como é o caso de Jeremias, dentro dela se acende um fogo, uma brasa no seu coração, que nada no mundo vai satisfazer. Não vai ter nada que possa ajudá-la a esquecer-se deste grande questionamento e dessa busca. Deus é que coloca também essa insatisfação através do Espírito, que não deixa a pessoa se acomodar nas coisas do mundo. E é exatamente isso também que fala São Paulo na segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, que nós não devemos, não podemos nos acomodar às coisas deste mundo. São todas passageiras, são todas aparência, mas que devemos nos oferecer a Deus como sacrifício agradável a Deus. É bonito isso que Paulo fala no capítulo 12 da carta aos Romanos. Ou seja, o que Deus espera de nós. Deus não espera de nós e nem precisa das nossas orações. Deus não precisa dos nossos sacrifícios, das nossas oferendas, das nossas doações financeiras. Deus não precisa de nada disso. A única coisa que Deus realmente quer é que nós nos entreguemos a Ele como uma oferta, como um sacrifício. Então, a doação que devemos fazer a Deus é do nosso próprio coração, do nosso próprio ser, da nossa vida. Aí também está o tema vocacional. Eu me dar a Deus, né? Eu me ofertar a Deus como um sacrifício agradável aos olhos de Deus. É claro que a partir do momento que eu sou de Deus e que eu não vou estar mais apegado também aos bens materiais, eu sobretudo comprometido com a fraternidade, com a caridade, eu vou também acabar pondo em comum até mesmo os bens materiais que eu tenho para com os meus irmãos. Aí já é uma consequência, mas eu diria uma consequência secundária. O importante realmente é a gente se oferecer a Deus. Que eu seja um homem de Deus, que você seja uma mulher de Deus, uma pessoa totalmente entregue nas mãos de Deus. E que estejamos sempre buscando, então, esse discernimento, o que é a vontade dele. O que é agradável realmente ao Senhor. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus anunciando aí aos apóstolos a sua morte, falando, da sua paixão, dos seus sofrimentos, etc. E Pedro, que pensando como o mundo, pensando como o homem, fala: não, Senhor, não vá para Jerusalém, ou se for, nós não vamos deixar que eles te aprisionem, que não aconteça isso, Senhor. E Jesus repreende fortemente a Pedro,
porque naquele momento Pedro estava fraquejando também na fé. Ele estava tentando convencer Jesus a fugir da cruz. E esse é um dos grandes dilemas da vida humana e da vida cristã. É impossível fugir da cruz. Nós não conseguimos seguir verdadeiramente Jesus Cristo, o Filho de Deus vindo ao mundo, Jesus dos Evangelhos, se nós não levarmos em conta a cruz de Jesus. São João da Cruz, lá em 1580 por aí, ele escrevia dizendo assim: infelizmente, nos dias de hoje, existem mais amigos da glória de Cristo que da cruz de Cristo. Quer dizer, mais amigos da glória. Muita gente gosta de Jesus glorificado, poderoso, ressuscitado, subindo ao céu, aparecendo à comunidade, né? Mas só que esquece que para ele chegar nessa glorificação, ele passou pelo lenho da cruz. Então, infelizmente, existe essa realidade. Ou Santa Elizabeth da Trindade, que também dizia para as irmãs: jamais nos esqueçamos, irmãs, que escolhemos por amado um mestre crucificado, que mesmo glorioso mantém nas mãos a marca da paixão. Jesus ressuscitado, realmente, quando apareceu nas várias aparições da comunidade, ele mostrava sempre, ou deixava ver a mão, deixava ver o costado, as marcas da coroa de espinhos na sua testa, porque o sofrimento faz parte também da vida. E na sequência mesmo desse evangelho, Jesus fala: quem realmente quer ser discípulo seu, tem que assumir a própria cruz, negar-se a si mesmo, assumir a própria cruz e seguir Jesus. Um cristianismo só de glória não é o cristianismo bíblico das suas origens cristãs. São cristianismos ou cristos que inventaram longa história, sobretudo nos dias de hoje, quando as pessoas querem apagar da vida a realidade das dores e dos sofrimentos. Mas nós sabemos que isso permanece, não adianta querer. Mas a experiência de sofrer faz parte da existência humana. Agora nós temos que sofrer bem, e sobretudo através do sofrimento adquirir a sabedoria. De novo, São João da Cruz dizia que sabe da vida aquele que nunca sofreu. Aquele que não sofreu nada é um infantil, não sabe nada, é um mimado, é uma mimada, que não sabe nada, não tem sabedoria da vida, porque nunca passou realmente pela provação. O sofrimento é que prova a maturidade da pessoa humana. Hoje nós celebramos o dia do catequista, o último domingo do mês de agosto. E então pensamos nos catequistas em duas dimensões. A primeira dimensão é aquela da vocação batismal, e de que todo cristão é missionário, todo cristão é também catequista. Porque a palavra catequizar ou catequese significa fazer ecoar a boa nova de Jesus a todos os cantos da face da terra. Então, todo batizado que é também missionário é também catequista. Nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, nas várias realidades da vida, nós somos catequistas. O padre ou o pregador, quando prega, está catequizando. A família, quando está vivenciando o amor e a fé e transmitindo às novas gerações, está catequizando. E assim por diante, todos os serviços, todas as pastorais, os grupos na igreja, todos são grupos que catequizam também, enquanto levam aos outros, direta ou indiretamente, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Mas nós temos também na nossa igreja um grupo específico de pessoas
que tem mesmo a vocação, não a profissão, mas a vocação de catequistas, que a partir da própria experiência de fé, de encontro, de convivência com Jesus, sobretudo nos sacramentos, se dedicam também a levar os outros ou determinados grupos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, a uma experiência de encontro pessoal com Jesus, a partir próprio da experiência pessoal. Quando eu conheço Jesus, então eu desejo falar de Jesus também para os outros. E é importante que aquela minha fala seja fundada também na minha experiência. E é esse o grande desafio da catequese específica para a igreja. Que a nossa catequese consiga realmente levar os catequizandos, as crianças, os adolescentes, jovens, etc., a uma experiência de encontro com Jesus. Os catequistas da igreja, aqueles que homenageamos hoje no Dia dos Catequistas, são aquilo que nós chamamos mistagogos, místicos e pedagogos ao mesmo tempo. Pessoas que na mística conhecem Jesus e vivem em comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo no amor e na caridade para com os outros, procuram pegar os outros pelas mãos e levá-los até Jesus. Por isso dizemos que o catequista é mistagogo. Meu irmão, minha irmã, agradeçamos a Deus pelos nossos catequistas. Você é cristão, é católico, é católica, alguém algum dia te catequizou. Ou lá na paróquia, ou na comunidade. A gente deve sempre agradecer a Deus também por aqueles que foram os nossos catequistas. Eu lembro muito, no dia de hoje, dia do catequista, quem foi a minha primeira catequista, que eu me lembro assim explicitamente, que foi minha avó materna. Todo ano ela vinha nas férias, passar as férias com a gente, enquanto ele estava na máquina de costura, e eu, criança, com meus 5 anos, 6 anos no máximo, ela ensinava as orações fundamentais da vida do cristão. Eu me lembro como aprendi fácil, Pai Nosso, Ave Maria e Glória, e como foi difícil para mim, criança de 6 anos, decorar Salve Rainha. Era a oração mais longa, mais complexa. Minha primeira catequista, isso eu reconheço e agradeço. Depois meu irmão, que com 7 anos me preparou para a primeira comunhão, fiz com 7 anos de idade, etc. Então foram as pessoas que foram nos preparando, nos levando a Jesus. Então que o Senhor abençoe a todos eles. E que por nossa vez também possamos ser disponíveis. Talvez você já é catequista na tua realidade de família ou de igreja, mas pode ser que você esteja também sendo chamado a ser um catequista na comunidade, a ter um grupo de catequizandos. A gente vê que sempre falta, né? Temos uma falta muito grande de catequizandos na nossa igreja. Tem lugar. O mês vocacional, eu penso a igreja como uma empresa dessas que a gente não vê mais. No meu tempo de juventude a gente via, tinha uma placa bem grande na frente da igreja, escrita, das empresas, perdão, as empresas, uma placa bem grande escrita assim, precisa-se, ou há vagas. E aí aquele monte de ofícios oferecendo ali aqueles empregos. A igreja, o mundo, acabou isso infelizmente pela crise. Porém a igreja vai permanecer sempre assim. Eu imagino as nossas igrejas, as nossas paróquias, as nossas comunidades, como essas empresas de antigamente, com um painel bem grande, dizendo que precisa de muitos operários, porque a messe é grande, os operários são poucos, porque precisa de você, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor que olhe para nós e para nossas necessidades, dizendo confiantes: abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Senhor, vós que saciai nossa sede, fazei que a Igreja seja sempre sinal do vosso amor e de fidelidade no compromisso com o vosso reino, nós vos suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós que acompanhastes os profetas, dai às autoridades a coragem para edificar uma nação justa e conforme aos vossos desígnios, nós vos suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós, cujo Filho assumiu livremente a cruz, olhai com amor todas as pessoas que carregam a cruz da doença, da humilhação, do abandono e do desemprego. Nós o suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós que fostes um socorro para nós, amparai-nos na dificuldade e incompreensões e ajudai-nos a permanecer no caminho do Evangelho. Nós o suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Vós que fortaleceis os seguidores de Jesus, agraciai com saúde, alegria e fidelidade os catequistas em sua missão evangelizadora. Nós o suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Pela vida e saúde de todas as famílias, pelas vocações e por todos os vocacionados OCD, por todos os catequistas, por todos os sacerdotes, por todos os profissionais de saúde, que Deus lhe conceda saúde e força, pela saúde de Pedro Henrique, por todos os enfermos, em especial os que sofrem pelo coronavírus. Aniversário de Ida da Silva Araújo, Nayane, Ana Luísa, Vanderlane Bonfá. Pelas almas de Aldemiro José de Lima, 7º dia de falecimento de Mário da Silva Araújo, Luísa Gouveia. Por tudo isso, nós vos suplicamos. Abençoai-nos e protegei-nos, Senhor. Ouvi, Senhor, todas essas nossas intenções. Neste momento, acolhei aquelas intenções que temos no nosso coração e dai-nos a graça de vê-las atendidas por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora nos apresentamos.
para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-vos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana, Santa, Hosana, nas alturas. Hosana, Santa, Hosana, nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Santa, Hosana, nas alturas. Hosana, Santa, Hosana, nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos,
nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos a vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda ao Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com o vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
fazer de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo diocesano de Caratinga, Dom Emanuel, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais conhecestes a fé. No dia de hoje, particularmente, recomendamos o nosso irmão Mário da Silva Araújo, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. A todos saciar com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, esposo da Virgem Santíssima, com os apóstolos e todos os santos, de modo particular Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos neste momento com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Ó
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos em primeiro lugar a Deus também pelo dom das vocações, de modo particular também a Deus por estar atraindo jovens ao Carmelo, o grupo também dos vocacionados, né? Então somos muito gratos a Deus pela vida e pelo discernimento que cada um de vocês jovens aí estão fazendo. Queremos também, né, agradecer as pessoas que têm acompanhado, divulgado este horário desta celebração pela internet, sempre às 16 horas, aos domingos, no Facebook, e depois às 18 horas no canal Frei Jorge Correia OCD, Frei Jorge Correia OCD no YouTube, né? Então, passa às 18 horas esta celebração. Celebramos hoje, foi a missa de 7º dia do nosso irmão Mário, que a gente conhece mais como irmão da nossa irmã Ida Elizabeth, da Ordem Secular, a
família também estava acompanhando esta celebração. Então, nossos sentimentos, nossas orações a toda a família, né, deste nosso irmão, que o Senhor o acolha na sua glória celeste. Recebemos hoje também uma notícia muito boa, que já partilhamos com alguns aqui da Paróquia do Carmo, sobretudo, que a igreja vai crescendo e que a comunidade, que antes era uma capela, como dizíamos, a comunidade de Nossa Senhora da Piedade, aqui na cidade de Caratinga, onde é o nosso noviciado, agora será elevada à paróquia a partir do dia 1º de janeiro. Né? E é dia 1º de janeiro, é como eu estou assustado, errei a data, e que tudo indica também que, né, agora está a proposta aí para que seja também, continue sendo do Carmelo. Mas o que importa é isso, a igreja está crescendo, né? Uma nova paróquia na Diocese de Caratinga e também filha aqui desta paróquia que há mais de 50 anos é levada adiante pelos frades carmelitas descalços, a paróquia Nossa Senhora do Carmo em Caratinga, e essa nova filha agora também, Mariana, né? A que será a paróquia Nossa Senhora da Piedade a partir do dia 1º de janeiro. Então vamos dar a bênção e pedindo a Deus que nos acompanhe cada dia, que Ele nos seduza, né? E que possa nos mostrar sempre a sua face, a sua presença, e que nós possamos também estar sempre muito unidos a Ele, em todos os momentos da vida, sobretudo também nos momentos de dificuldade e de sofrimento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.